Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao Catecraft, aqui onde você aprende catequese, enquanto eu jogo Minecraft. Pois é isso. Bom, então assim, na verdade a ideia é exatamente essa, né? Enquanto eu vou jogando Minecraft aqui, eu vou montando as coisas que são referentes à Bíblia, à catequese. Bom, então no último episódio nós fizemos essa arca aqui, que também é uma fornalha, né? Que também é uma fornalha automática, certo? Então, vocês já viram ela, como que ela funciona ali. Continuando a nossa história, depois da Arca de Noé, só havia a família de Noé existente na Terra, né? E aí, quando a família dele progrediu e gerou mais filhos e tudo mais, e passou-se os anos, as pessoas falavam a mesma língua. Aí é aí que entra a nossa história de hoje, que como você está vendo já, você já deve ter visto na thumb, você já deve ter visto no título, é a história da Torre de Babel. É a história da Torre de Babel. Então o que que nós vamos falar, o que que nós precisamos entender sobre a história da Torre de Babel? A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o homem ele estava vivendo num ele estava vivendo em uma grande ele estava começando a progredir, né? Progredir, então crescendo, a humanidade estava crescendo. Na verdade, muitas dessas histórias bíblicas, né? Na verdade, elas são explicações para alguma coisa que aconteceu. Então, essa divergência entre povos, essa divergência entre línguas, ela é a origem, ela é explicada na origem aqui na Torre de Babel, né? Mas existe um fundo filosófico aqui, existe um fundo de ensinamento profundo aqui. Bom, antes de nós continuarmos, né, vocês viram que a gente mudou aqui, eu tirei a entrada da casa, fiz uma entrada melhor aqui, né? Coloquei uma entrada mais digna aqui para nossa casa. Deixa eu ver se eu lembro que eu fiz alguma outra coisa aqui também. Também mudei essa entrada aqui, né? Tirei essas gramas aqui, diminuí o morro que estava aqui. Também mudei. Ah, e vocês já estão vendo ali. Tirei os nossos porcos daqui. Na verdade, um creeper explodiu aqui. Aí eu tive que tirar esses porcos daqui. Levei eles primeiro para esse terreno aqui e depois eu levei eles aqui para dentro, para Torre de Babel. Sim, eu construí uma torre aqui, né, toda deformada, para mostrar justamente essa confusão que é a Torre de Babel. Explicar essa confusão que Deus enviou para os povos. Por quê? O que aconteceu? Como é que é a história da Torre de Babel? O homem, ele estava ali, né? Ele estava um mundo corrompido. Então o homem estava unido. Eles viviam todos num único lugar, como esses villages aqui, num vilarejo somente, né? Eles tinham essa comunhão. Só que aí o orgulho entrou no coração deles e a vaidade entrou no coração deles. Para mostrar para vocês onde é que eu coloquei os nossos porcos aqui, né? Eu coloquei eles aqui, né? E faço aquela mesma dinâmica de alimentá-los para eles virem e produzir mais carne pra gente, né? E aí o que acontece, né? O orgulho e a vaidade, eles tomaram conta do povo, e o povo quis então construir uma grande cidade com uma torre que chegasse até o céu. Essa torre, né, que foi construída aqui, ela foi chegada até o céu. Mas aí Deus destruiu essa torre, vendo esse orgulho do ser humano, vendo essa vaidade do ser humano, ele derruba essa torre e traz uma confusão, divide eles em várias línguas. Então aqui surge o inglês, o espanhol, o alemão, o português. Aqui é lógico, né? Surgem as línguas primárias dessas línguas, né? Surgem as primeiras línguas dessas línguas. Depois elas foram se desenvolvendo melhor aqui. Deus faz isso para mostrar o seu poder, para mostrar que o ser humano não pode fazer nada sem Deus. E era isso exatamente que os homens estavam fazendo.
eles estavam querendo fazer sem Deus. Assim como Adão e Eva, o homem novamente peca. Assim como Adão e Eva, o homem novamente peca na vaidade e no orgulho. Assim como Caim, ele peca novamente no orgulho, na vaidade, né? Nessa soberba de querer fazer sem Deus, querer fazer sem Deus as coisas. Deus vendo aquele projeto, né, que aquele projeto nascia do orgulho e da vaidade, ele quer impedir o homem de cair na vaidade e de cair neste orgulho, né? Que ele seguisse esse caminho errado. Vamos destruir essas cercas aqui. E que ele não queria que o homem seguisse por esse caminho errado, certo? Então ele confundiu eles com essas línguas, né? Deu várias línguas para eles. Um paralelo para vocês entenderem aqui, né? Como é uma pessoa que anda sem Deus e uma pessoa que anda com Deus, né? Quando o ser humano andou sem Deus, ele confundiu aqui na nossa história, ele confundiu os seres humanos com várias línguas. Mas quando o ser humano viveu na presença de Deus, né, ali no Pentecostes, você vai ver que os discípulos eles recebem o dom de línguas e esse dom de línguas dá poder para eles falarem em outras línguas, falarem em outros idiomas que possam ser compreendidos por todos os outros ali, né? E são compreendidos por todos os outros ali. Deixa eu colocar essas pedras aqui também. Há uma outra coisa também que eu vou mostrar que eu fiz aqui também. Foi uma escavação. Eu estou pegando bastante dessa pedra aqui, que eu decidi que vai ser dessa pedra aqui que eu vou fazer as nossas construções aqui, a maioria das nossas construções aqui. Então peguei bastante ladrilho de ardósia abissal, acho que é assim que se fala, né? Ardósia abissal, isso. E aí, o que acontece? O que acontece com a nossa história? A nossa história de Caim, a nossa história da Torre de Babel aqui, desta Torre de Babel aqui. Vamos entrar lá um pouquinho nela, né, para ver como é que ela funciona. Vamos subir também nela, né? Então aqui nós mostramos já os porcos, né? Do outro lado também ali tem a entrada de onde os porcos entraram, né? Eles entraram por aqui, então eu fui puxando eles aqui com o alimento deles, né? Eles foram seguindo e eles entraram aqui. Também para subir lá, como é que eu fiz aqui? Eu coloquei uma escada aqui. Na verdade, eu construí com o meu Rap Guest, né? Com o meu Guest feliz, mas um esqueleto matou ele. E aí por isso eu tive que procurar outro Guest feliz e criar outro Guest feliz. Então, o que eu fiz bastante coisa nessa semana aqui, nesses últimos dias aqui. Bom, então aqui nós temos a Torre de Babel vista lá de cima, né? Nossa, ela tá tendo até neve aqui de tão alto que está já, de tão alto que já está. Então aqui nós podemos ver todo o nosso reino aqui, tudo o que nós podemos construir aqui. Então, em volta disso aqui eu vou construir tudo, né? Nessa parte aqui eu vou construir as partes mais tenebrosas, né? As histórias mais tenebrosas, aqui as histórias melhores, as histórias mais bonitinhas. Bom, eu vou construindo aqui ao longo daquilo que nós fomos entendendo, né? Se a gente for olhar ali para frente tem a nossa arca, ali tem a nossa farm de ferro, aqui a nossa casa, aqui temos a nossa farm de villager e de porco também, ali temos uma fila de cana de açúcar e também das nossas batatas, certo? Então nós temos aqui a nossa casa, os nossos vilarejos aqui, o nosso vilarejo aqui, o nosso reino, o nosso mundo aqui, né? Bom, outra coisa que nós podemos então refletir, né, sobre a Torre de Babel é o seguinte: a Torre de Babel ela nos ensina que o orgulho nos afasta de Deus e também nos afasta dos outros, porque as pessoas elas se confundiram e elas perderam, elas se confundiram. Aqui, ó, aqui é a nossa entrada da nossa escavação, né? A nossa entrada da nossa escavação, e aqui é onde eu abri para nossa escavação. Aqui, então eu fui fazendo várias escavações aqui. Deixa eu colocar aqui eu acho que não precisa, né? Porque já está bem iluminado ali, ele não spawna
não spawna mesmo, né? Bom, então a Torre de Babel é daqui que eu tirei o pedregulho, toda a ardósia para fazer a nossa torre, né? Para construir toda a nossa torre e também as outras próximas construções que nós vamos fazer. O que a Torre de Babel deve nos ensinar? A Torre de Babel deve nos ensinar que Deus deve ser o centro das nossas vidas. Deus deve ser o centro das nossas vidas. Todo o trabalho que nós fizermos seja para a glória de Deus. Todo estudo que nós tivermos seja para a glória de Deus. Toda ação que nós fizermos seja para a glória de Deus. E que Deus seja o centro das nossas vidas. E que Deus seja o centro das nossas atividades, né? Tudo se desorganiza e tudo se quebra quando nós não estamos na presença de Deus, quando nós estamos longe da presença de Deus. E aqui eu vou subir aqui no nosso guest, aqui, vou subir ele o mais alto que eu conseguir aqui, né? E e nós vamos dar um passeio pelo nosso mundo aqui, né? Aqui também nós temos árvores que eu plantei para eu colher melhor essas árvores aqui, gosto da cor dessas árvores ali, também dessas outras aqui, né? Acho que a abeto e a madeira negra, eu não lembro o nome, agora eu esqueci o nome dela, enfim, né? Não vem ao caso agora aqui. Então Deus deve ser o primeiro lugar das nossas vidas. Mais uma vez, Deus está mostrando em uma história que Ele deve ser o primeiro lugar das nossas vidas. Deus deve ser o primeiro lugar de toda a nossa vida, de toda a nossa história. Mesmo nós sendo diferentes, podemos viver em unidade verdadeira. Então, o homem, mesmo sendo diferente um dos outros, ele pode viver em comunidade. Ele pode viver em comunidade com as outras pessoas, certo? E aí, o que nós podemos tirar desse proveito aqui, né? O que nós podemos tirar desse proveito aqui? Nós podemos tirar que Deus é o nosso Senhor. Ele deve ser o Senhor das nossas vidas. Então eu já te convido a fazer essa experiência de deixar Deus ser o Senhor da sua vida, deixar Deus conduzir a sua vida, pedir para Ele, falar: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, uma criança melhor, um jovem melhor, um adulto melhor? Se você é adulto também, está assistindo esses vídeos aqui, se você pergunte para Deus o que você pode fazer para ser uma pessoa melhor. Deus vai te levar para as alturas, Deus vai te levar para o céu. Deus vai te levar para o céu. Não é você, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pelas suas forças, que vai ser levado ao céu, mas é Deus quem te leva ao céu. Assim como esse guest aqui me traz para o céu, né? Assim também Deus o levará para o céu, e não pela Torre de Babel, não pela Torre da Confusão, né? Babel ou Babilônia vem disso, né? Da confusão. A palavra Babel significa confusão. Então, nós encerramos por aqui. Hoje o vídeo acho que vai ser um pouquinho mais curto. Nós encerramos por aqui, mas tenha essa certeza de que Deus é o nosso condutor. Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos dá toda a vida para a nossa existência, e Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Então nós encerramos por aqui. Tchau, tchau.